Eu gostaria de falar-lhes nesta noite, com base no texto que lemos, sobre o tema As chaves para o milagre. As chaves para o milagre. O texto que tomamos como base para a nossa reflexão nesta noite, os versículos que antecedem o verso de número 19, do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus Cristo discursando a um grupo de saduceus e fariseus, e nesta ocasião eles lhe pedem um sinal acerca do reino dos céus e dos fins dos tempos. Jesus olha para eles e, conhecendo as suas intenções, e as quais não eram boas, ele volta a eles e diz: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Chamando os seus discípulos e passando para a outra margem do lago, chegando na região de Cesareia de Filipe, estando a sós com os seus discípulos, ele volta a eles e pergunta a eles o que os homens achavam, pensavam e dizia ao seu respeito. E o primeiro discípulo levanta e diz assim: alguns diz por aí que tu és o profeta João Batista, pela forma como tu prega, pela autoridade que há nas tuas palavras e pela forma como tu condenas o pecado. Outro levanta e diz, outros diz por aí ainda que tu és o profeta Elias, porque ninguém faz milagres semelhantes aos quais tu faz, se de fato Deus não for contigo. Outro levanta e diz, outros diz que tu és o profeta Jeremias, pela compaixão que tens pelo povo e pelas lágrimas que vimos o Senhor derramar por eles. O outro levanta e diz, alguns diz ainda que tu és algum profeta do Velho Testamento, que Deus tornara a trazer com vida, porque as obras que tu faz, não homem nenhum comum poderás fazer. Jesus toma a palavra para si novamente, e desta feita a pergunta é mais direta, e ele volta aos seus discípulos e diz assim: e vós? O que dizeis que eu sou? Seus discípulos baixam a cabeça, faz-se um silêncio, ninguém responde nada, e quando parece que a pergunta de Jesus vai ficar sem resposta, Pedro se coloca de pé diante dos demais e volta ao mestre e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus toma a palavra e volta a Pedro e diz: disseste bem, Simão, Pedro, mas eu, porém vos digo, que não foi a carne, e nem tampouco o sangue, que te revelou tais coisas, mas o meu Pai que estás nos céus. Quando Jesus diz que Pedro lhe revelara a sua identidade paterna, e isto não foi obra de si mesmo, Jesus volta a ele e diz: mas eu te digo que tu és Pedro. Com esta expressão Jesus está dizendo: eu não me engano acerca de ti, eu lhe conheço, sei que tu és Pedro, és fragmento de pedra, és fraco, és vulnerável, mas sobre esta pedra, ele aponta para si mesmo e diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Quando Jesus diz as portas do inferno
não prevalecerá contra a minha igreja. O que ele está dizendo, pastores, é que Satanás pode se levantar, homens podem se levantar, legiões podem se levantar, governos podem se levantar, e a igreja vai continuar crescendo, marchando, tomando o território do inimigo, avançando, porque esta igreja não é o que é, porque está edificada em homens. Esta igreja não é o que é, porque ela está edificada sobre fundamentos humanos. Esta igreja é o que é, porque ela está edificada na rocha inabalável, chamada Jesus Cristo de Nazaré. E Satanás pode levantar e fazer cara feia, que não passa de cara feia. Você está na rocha edificada chamada Jesus Cristo, e Ele garante a vitória para a sua vida. E Ele garante a vitória. Ele volta a Pedro e diz: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto tu ligares nesta terra será também ligado nos céus, e tudo quanto tu desligares nesta terra será desligado nos céus. Observe o que Jesus está dizendo a Pedro. Jesus está dizendo: eu te dou passo livre, acesso diretamente aos céus, ao trono de Deus. Tudo quanto tu concordar aqui na terra e pedir ao meu Pai nos céus, eu lhe concederei. E tudo quanto tu discordares aqui na terra, eu também fecho as portas dos céus. É mais ou menos o que aconteceu nos dias do profeta Elias, quando Elias volta e diz a Acabe: segundo a minha palavra, não vai descer chuva sobre a face da terra. E diz o texto bíblico que por 3 anos e meio Deus fechou o céu e não desceu chuva sobre a face da terra. Mas quando Elias aparece novamente e diz a Acabe: prepara o teu carro, porque assim diz o Senhor que vai chover. A Bíblia diz que Deus manda chuva da parte ou dos céus sobre a terra. O que Deus está dizendo a Pedro aqui, o que Jesus está dizendo a Pedro aqui é: eu lhe dou acesso diretamente ao reino dos céus, e tudo quanto tu pedires ao Pai, eu lhe concederei. Aleluias. É sobre este acesso que eu gostaria de me ater nesta noite, sobre as chaves que proporciona milagres da parte de Deus para as nossas vidas, que eu gostaria de falar em poucas palavras nesta noite. A primeira chave que abre as comportas dos céus chama a chave do querer. Eu preciso querer alcançar de Deus o seu milagre, a sua misericórdia, a sua graça, porque Deus não faz nada simplesmente por fazer. Deus não é um desocupado que está sentado no seu trono, olhando dos céus para a terra, e de vez em quando Ele diz: eu vou fazer alguma coisa porque eu não tenho nada para fazer, e vou fazer um milagre só por fazer. Deus opera mediante o nosso querer. Lembra de Bartimeu? Quando Jesus manda chamá-lo, ele é introduzido na presença do mestre. A primeira pergunta de Jesus para Bartimeu é: o que queres que eu lhe faça? E Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. E ele disse: vê, porque a tua fé te salvou. Lembra do paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos esperava um anjo descer para movimentar as águas, a fim que alguém colocasse ele dentro do tanque para ser curado. Quando Jesus se aproxima dele e pergunta a eles: o que queres que eu lhe faça? Ele volta ao mestre e diz: eu quero apenas alguém que quando o anjo desce
e agita as águas, me coloque dentro do tanque para eu ser curado. Jesus está olhando para ele e disse: eu estou lhe perguntando o que queres que eu lhe faça. E ele disse: eu quero andar. E Jesus disse: então toma a tua cama e anda. É preciso querer para ele fazer um milagre nas nossas vidas. O salmista, por sua vez, no Salmo de número 27, 4, ele disse: uma coisa eu pedir ao Senhor, e a outra eu buscarei. Já no Salmo de número 2, verso 8, é um salmo profético, e ele volta e diz: pede-me, e eu lhe darei as nações como herança da terra. Em Mateus 21, 22, Jesus Cristo disse: tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Em Mateus 7, verso 7, Jesus estabelece um princípio e diz assim: pedi, e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á a porta. Porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abre-se-lhe-á a porta. O que Jesus está dizendo aqui é que toda a ação nele provoca da parte dele uma reação para as nossas vidas. Ele está dizendo: pedi, isto é, ação, e dá-se-vos-á, isto é, reação. Buscar é ação, e achar-se-vos-á é reação. Bater é ação, e abrir-se-vos-á é reação. O que Jesus está dizendo é: eu estou esperando você clamar, e eu lhe responderei. Aleluias. Reage, tome uma decisão hoje. Não aceite a derrota como resposta, mas nesta noite levanta-se e clame ao Filho de Davi, e ele terá misericórdia de ti. Mas deixa-me acelerar. A segunda chave é a chave da razão. Eu preciso primeiro querer, mas entenda que eu preciso ter uma razão convincente para Deus fazer um milagre acontecer na minha vida. Sabe por que muitas pessoas pedem e muitas delas não recebem? E Tiago deixa isto bem claro na sua epístola, no capítulo 4, versículo de número 3, quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Tiago estabelece um princípio aqui, que se aquilo que eu quero da parte de Deus, o nome dele não for ser glorificado, não for para a honra e glória do seu nome, ele não irá atender as nossas orações. Tiago estabelece um princípio aqui, que não adianta eu querer apenas e não apresentar para Deus uma razão convincente para Ele operar um milagre na minha vida. Isto fica bem claro em Isaías 41, quando Deus volta ao profeta e diz assim: traga-me as tuas razões e apresenta-me as vossas demandas, para que eu, Senhor, possa te justificar quando tu me pedides alguma coisa. O que Deus está dizendo aqui é: qual é a razão? Para que tu queres um milagre? Ah, Senhor, eu quero. Para quê? Para ostentar? Para demonstrar para as pessoas que você tem? Apenas para vanglória? Para benefício próprio? Apenas para satisfazer o seu ego?
Mas já experimenta orar e dizer: Senhor, eu quero. Mas eu quero para que o teu nome seja glorificado nisto. Eu quero, Senhor, prosperidade, porque eu quero ofertar na tua casa. Eu quero dizimar no teu reino. Eu quero ser bênção para aqueles que estão necessitados. Eu quero levar uma cesta para aqueles que estão famintos. Senhor, eu quero cantar, mas eu quero cantar para que pessoas sejam libertas enquanto eu louvo o teu nome. Eu quero pregar, mas quero pregar para ganhar almas para o teu reino, para divulgar o teu nome e propagar o teu evangelho e a tua palavra. Senhor, eu quero, Senhor, mas eu quero, Senhor, que quando tu me dares esta bênção, eu tornarei o teu nome notório. Eu farei questão de dizer que foi o Senhor que fez tal coisa. Eu propagarei nas minhas redes sociais, farei questão de divulgar, farei questão de propagar que foi as tuas mãos que fez esse milagre. Quando tu me deres, Senhor, eu divulgarei o teu nome. Quando tu fazer, Senhor, eu irei falar do teu amor. Eu irei evangelizar. Eu irei propagar o teu nome. Isso tem uma razão. Apresenta-me as tuas razões. Eu quero, mas eu quero, Senhor, para a tua glória. Cura, Senhor, porque quando tu me curares, eu farei questão de, onde eu passar, dizer que os médicos me desenganaram. A medicina não oferecia recurso para mim, mas o Senhor operou um milagre na minha vida. E se hoje eu estou vivo porque as tuas mãos me deu vida. É o nome dele que precisa ser glorificado nesse milagre. Apresenta-me uma razão. Lembra de Moisés? Deus volta para ele, pastor, e disse assim: eu vou matar toda esta nação, eu vou exterminá-los, porque este povo já me tentou, não foi uma nem duas, é a 10ª vez. Parece-me que Deus está chegando num limite da sua paciência. E volta Moisés: eu vou fazer de ti uma nação. E Moisés volta a Deus e diz assim: Senhor, espera um pouquinho. Se tu matares este povo no deserto, que teus inimigos irão dizer que tu trouxera o povo para cá e não teve condição de sustentá-lo e nem de mantê-lo neste deserto, e por isso o Senhor matou. Não faça isso. E Deus volta a Moisés, Êxodo 33, e diz assim: eu não irei matar o povo, porquanto tu me deste uma razão para isto, mas a minha presença irá contigo, Moisés, para lhe fazer descansar. Quando as tuas razões convencer a Deus, esteja certo que nada deterá o milagre dele na tua vida. Quando tu orar a Ele, e Ele sondar o teu coração e ver que no teu coração há sinceridade, quando Ele vê que você quer e quer para que o nome dEle seja exaltado, glorificado, magnificado, então as portas do céu serão abertas e o milagre de Deus irá alcançar a tua casa, a tua família, o teu negócio, para a glória do seu nome. Terceiro lugar, a chave da esperança. Eu preciso esperar, porque o dia de Deus não tem 24 horas. Um minuto de Deus não tem 60 segundos. O mês de Deus não tem 30 dias. E o ano de Deus não tem 12 meses. Um dia para Ele é como 1000 anos que passou, e 1000 anos para Ele é como um dia. Ele não trabalha da minha maneira. Ele não trabalha como eu estabeleço que Ele tem que trabalhar. Eu de vez em quando até traço, oro a Ele, e as coisas estão difíceis, e eu espero que Ele vai usar alguém, ou que o recurso virá de uma forma, e quando eu menos espero, o recurso vem da onde eu menos espero. E quem jamais eu imaginaria que iria ser bênção, canal de bênção, Ele usa.
Por quê, Elias? Porque Deus não trabalha da minha maneira. Deus trabalha não do meu jeito. Deus não atende na minha hora. E não adianta. Não adianta você se irritar, puxar os cabelos da cabeça. Não adianta você dar crise emocional diante dele e dizer: se o Senhor não fazer, eu vou desviar. Não. Deus não sofre pressão. Não. Nada consegue abalar o seu reino. Não existe crise capaz de tirar o seu sono. E haja vista que a Bíblia diz que Ele não dorme. Nada consegue tirar a tua paz, a tua tranquilidade. Nada abala, o seu reino é inabalável. Seu governo é eterno. Seu reino está acima de todos e de tudo. Teu controle é sobre todas as coisas, nada lhe perde. Por mais que as coisas estão errado na sua vida, só vai dar errado até o dia que Ele permitir que dê errado. Quando Ele não quiser mais que dê errado, Ele dá uma ordem apenas e tudo volta para o seu devido lugar, porque Ele é Senhor dos céus, Ele é Senhor da terra, e Ele manda e tudo obedece à ordem do seu mandar. Então aprenda a esperar. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite. Você já não suporta mais a situação. Você tem orado e você tem dito: Senhor, até quando? Eu já não tenho mais forças. E Ele está dizendo: espere mais um pouquinho. Eu lembro do salmista Davi, quando ele percebe que a alma dele está entrando em conflito contra ele mesmo. Salmo de número 42, verso 5. E ele volta para si e indaga a sua própria alma, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque em Deus tu ainda louvarás o seu nome. No Salmo de número 27, ele disse: certamente eu esperarei no Senhor, e tenho certeza que Ele inclinará os teus ouvidos para o meu clamor. No Salmo de número 40, verso 1, ele disse: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2, tirou-me de um charco de lodo horrível. Charco de lodo horrível aqui tirou-me de um lugar instável, de um lugar que não proporcionava segurança, e colocou os meus pés sobre uma rocha, sobre um lugar seguro, sobre um lugar firme, e pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao seu nome, e muitos ouvirão e temerão o seu nome. Espera no Senhor. Lamentações de Jeremias, ele disse: eu quero trazer minha memória aquilo que pode me dar esperança. Zé Antônio pregou esses dias atrás aqui, ele disse que você precisa tirar o foco, tirar os olhos do seu problema. Você precisa parar de olhar para o tamanho dele. Você precisa parar um pouquinho e lembrar quem é Deus na sua vida, o que Ele já fez por você, da onde Ele tirou, aonde você está hoje, quantas portas Ele já abriu para você, quantos inimigos Ele já eliminou na trajetória da tua vida, quantos milagres Ele já fez, quantas vezes Ele lhe socorreu, quantas vezes Ele quebrou o laço, cortou a lança, Ele fechou a sepultura, quantos livramentos Ele lhe deu, quanto Ele tem feito por você,
Quando Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, ele está dizendo, eu vou lembrar quão grande é o Senhor. Traga à tua memória aquilo que Deus já fez por você. E quando a ansiedade tentar tomar conta do teu coração e da tua alma, lembre para ela que Deus está no controle da tua história, que Deus está no controle da tua casa, que Deus está no controle da tua vida, que Deus está no controle da situação. Diga para ela. Uma vez eu orando, o dono da casa havia pedido a casa que eu morava, porque eu não tinha condição de pagar o aluguel, 2 meses de aluguel atrasado, e eu estava em jejum e oração, e eu dobrei o joelho para orar, meio-dia para entregar o joelho, para entregar o jejum, eu orava, e chegou um determinado tempo da oração, que eu não conseguia mais orar, eu só chorava e gemia, e eu ouvi a voz do inimigo falar ao meu ouvido, dizendo, cadê o teu Deus? Que tu pregas. E naquele mês, pastor, era o mês que eu tinha mais pregado. Eu estava pregando terça, quarta, sexta e domingo, a média de 3 a 4 vezes na semana. Jovem ainda. E eu voltei, o corpo arrupiou todo. Eu levantei e gritei, Satanás, hoje, tu está ouvindo? Eu orar, e eu derramar as minhas lágrimas de tristeza e de angústia diante do Senhor. Mas vai chegar um tempo que Ele vai transformar toda esta situação em bonança, em bênção na minha vida. Eu creio que Ele vai mudar a minha sorte. Oh, dias passou, meses passou, anos passou, e Deus resolveu mudar a minha história para a glória do seu nome. Entenda, aprenda a esperar em Deus. Ele não perde a sua vida de vista. Quarto lugar, para eu terminar, a chave da confiança. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar nele. E confiar em Deus não é entregar a situação na mão dele de manhã, e ora de manhã, e chega à tarde você dá uma olhada para a situação, e ela está do mesmo jeito. Chega à noite você entra em crise, porque você esperava Deus fazer alguma coisa, e Ele não fez. E em vez da situação apresentar algum quadro de melhora, ela piora. E aí você ora e diz assim, Deus não fez, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, para dar um jeito. E você toma da mão de Deus, e vai fazer da maneira que você acha que é melhor. Preste atenção, não faça isso. Confiar é colocar na mão dele, e aconteça o que acontecer, está na mão de quem sabe, está na mão de quem pode todas as coisas. Eu lembro-me de um testemunho que eu vi, de uma determinada irmã, que o esposo dela entrou em coma, e os médicos disseram, agora não tem mais jeito, agora só Deus para tirar ele daí. E ela voltou para os médicos e disse, então chegou na mão de quem pode tudo, doutor. Voltou para casa e disse, Senhor, agora chegou nas tuas mãos, e se está nas tuas mãos, está na mão daquele que tudo pode. Ela disse que depois de alguns dias, ele saiu de coma, e os médicos reconheceram que foi as mãos de Deus quem tirou ele de lá. Aprenda, se saiu da sua possibilidade, saiu do teu controle, você não consegue dar jeito, você não consegue fazer nada, então coloque na mão daquele que tudo pode. E o Salmo de número 37, verso 4, o salmista diz assim, deleita-te
E eu gosto desta expressão deleitar aqui, porque deleitar, o salmista está dizendo: descansa-te, deleita-te no Senhor, e entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Salmo de número 125, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nada é capaz de abalar a confiança daqueles que confiam no Senhor. Salmo de número 20, verso 7, o salmista Davi diz: uns confia em carros, outros confia em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Uns se encurvam e outros caem, mas nós estamos de pé, porque confiamos no Senhor. Confiar nele. A chave da confiança faz milagres acontecer nas nossas vidas. Experimenta orar e dizer: Senhor, eu sei que tu podes fazer. Pare de chegar diante de Deus com dúvidas. Pare de chegar diante de Deus: será, pastor? Será que Ele pode fazer? Será que a porta pode se abrir? Será que Ele pode salvar meu filho? Que Ele pode restaurar a minha família? Que Ele pode abrir a porta de trabalho? Ei, entenda, será é para nós seres humanos. Com Deus é tudo Ele pode fazer.